Oi, pessoal! Eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas falaremos do erro. E o erro é um dos vícios de consentimento no negócio jurídico. Vício capaz de anular o negócio jurídico. E o que significa o erro, pessoal? O erro significa uma falsa percepção da realidade ou um engano do declarante a respeito da coisa, objeto do negócio jurídico, do seu direito ou da pessoa envolvida nesse negócio jurídico. E o erro acometerá justamente a vontade do declarante. Daí, pessoal, a razão pela qual é denominado vício de consentimento. Por quê? Se o declarante soubesse daquela percepção falsa de realidade, ou seja, se ele tivesse a verdadeira noção da realidade, não teria declarado vontade para a celebração daquele negócio jurídico, ou a teria declarado de forma diversa, de forma diferente. Porque a vontade declarada no negócio jurídico em que houve erro é uma vontade que se baseou numa falsa cognição, no falso conhecimento a respeito do objeto, da pessoa ou do direito envolvidos no negócio jurídico. Uma falsa percepção da situação fática sobre a qual o negócio jurídico se realizou. E, para anular o negócio jurídico, o erro deverá ser sempre essencial ou substancial, o que significaria dizer que o erro deve dizer respeito à essência do negócio jurídico ou à causa pela qual aquele negócio jurídico foi celebrado. Portanto, ele deve ser o foco daquele negócio jurídico e, por ter sido celebrado e por ter sido declarada a vontade com base nesse erro, é que o negócio jurídico poderá ser declarado anulável, né? Nos termos do que determina o artigo 138 do Código Civil e seguintes. E nós temos, pessoal, várias espécies de erro. Mas antes de tratar dessas espécies, um dos exemplos de erro que demonstraria a essência ou a causa do negócio seria o caso do colecionador de peças de marfim. Vamos imaginar que eu seja uma colecionadora de peças de marfim e que eu vá até um antiquário e que eu queira comprar uma peça. Eu, para comigo mesma, penso que uma determinada peça é de marfim. Acredito nessa realidade, né? Tenho essa percepção da realidade e adquiro aquela peça para que faça parte do meu acervo, da minha coleção. E depois verifico que aquela peça não era de marfim, aquela peça era de algum outro material sintético, material similar, mas não de marfim. Portanto, seria uma hipótese de erro substancial ou erro essencial, porque eu não teria celebrado aquele negócio se soubesse que aquela peça não era de marfim, até porque eu só adquiri a peça de marfim uma vez que sou colecionadora de peças de marfim. E as espécies de erro são, então, erro a respeito do negócio celebrado. Imaginem que eu celebro com alguém um contrato de comodato e esse alguém imagina que, ao invés de me emprestar gratuitamente o imóvel, vai me alugar. Portanto, poderia haver erro a respeito do negócio. Erro in corpore, ou seja, o erro a respeito da própria coisa. Eu vou a uma vitrine e escolho um determinado objeto na vitrine. Penso que adquiri aquele exato objeto que estava na vitrine quando, em verdade, o vendedor me entrega outro objeto similar.
O erro em substância ou um erro a respeito da qualidade ou das características do objeto do negócio. Imaginem hoje a televisão 4K ou o que antigamente falávamos a respeito da televisão de plasma ou de LCD, que seriam características peculiares em relação ao objeto do negócio. Temos ainda o erro in persona, ou o erro a respeito da pessoa com a qual eu celebro o negócio jurídico, e o erro de direito, que em via de regra seria a falsa noção a respeito da lei, e que na maioria das vezes, pessoal, não será passível de anulação do negócio jurídico, salvo determinadas exceções. E o erro, pessoal, ele deve ser excusável, ou seja, ele deve ser um erro cometido pelo homem médio, um erro que foi cometido com um certo grau de diligência daquele que avaliou aquela realidade, que avaliou o objeto, avaliou o direito ou avaliou a pessoa em relação ao negócio jurídico. Então, seria inexcusável o erro cometido de forma grosseira, aquele que é cometido com pouquíssima diligência por parte do declarante, aquele erro que é perceptível, que é evidente para o homem médio. No entanto, pessoal, o enunciado 12 da primeira jornada de direito civil do STJ vai nos dizer que, independentemente do erro ser excusável ou não, o erro terá que ser sobre a essência ou substância do negócio jurídico, para que possa ser um erro anulável, passível de anulação do negócio jurídico. Isso porque essa jornada de direito civil do Superior Tribunal de Justiça considera que para a celebração desses negócios jurídicos se leve em conta o princípio da confiança entre as partes. Então, se consideraria se consideraria o erro, nesse caso, independentemente dele ser excusável ou não. E, por último, pessoal, o erro, por ser uma situação de anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, pode convalescer com o tempo. Isso porque, se não for questionado em até 4 anos contados a partir da data em que se realizou o negócio jurídico, o erro ele convalesce no tempo, uma vez que teria ocorrido a decadência. Então, o declarante teria 4 anos a partir da data em que se realizou o negócio jurídico para suscitar a hipótese de erro e, eventualmente, pleitear a anulabilidade do negócio jurídico. E o negócio jurídico, pessoal, na hipótese de erro, em último caso, também poderia ser confirmado pelas partes. Isso se aquela parte com a qual se celebrou o negócio jurídico se oferecer para complementar o negócio e celebrá-lo na conformidade real. Portanto, imaginem que eu, quando adquiro aquele vaso que não era de marfim, aquela peça que não era de marfim, que eu leve ao antiquário, que eu explique a situação e que o vendedor do antiquário se disponibilize a me entregar uma outra peça que seja de fato de marfim. Nesse caso, não haveria por que anularmos o negócio jurídico e seria então uma hipótese em que o negócio poderia ser confirmado pelas partes. Isso porque estamos tratando, nesse caso, de uma das hipóteses de anulabilidade ou nulidade relativa do negócio jurídico. Pessoal, vejo vocês no nosso próximo encontro para tratarmos de mais vícios de consentimento no negócio jurídico. Deem um like, curtam bastante o canal, compartilhem, nos enviem as dúvidas e as críticas também. Um beijo e até o próximo encontro!